Oi, gente, um abraço para todo mundo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Com muita alegria, nós estamos tendo a possibilidade de mais uma vez estarmos reunidos, né? Conversando, pensando, refletindo a respeito dos ensinamentos da nossa doutrina espírita. Como a gente faz em todas as possibilidades, todos os nossos encontros, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, fazer as nossas preces, mas nós vamos, antes disso, como de costume, toda semana, colocar em prática a nossa prece, né? De forma que a gente possa ainda fluidificar, energizar a água que nós iremos consumir. Então, se você ainda não preparou, não organizou, né, o seu recipiente com água, ou uma jarra, um copo, a garrafinha com o seu nome, como a gente faz lá no Grupo Espírita Mensageiros. Então, enquanto a gente está falando aqui, corra lá, organize, né, a água para que você possa energizar, né, depois tomar essa água energizada pela espiritualidade ao final deste nosso encontro, ao final dessa nossa reunião. Então corre, vai lá, se organiza, prepara. Enquanto isso, a gente vai dando os recadinhos, né? Todas as quartas-feiras nós temos aqui um dos nossos irmãos fazendo a explanação do Evangelho, falando um pouquinho sobre o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse mesmo tema é trabalhado presencialmente lá no Grupo Espírita Mensageiros, né? Desde que nós voltamos com as nossas atividades normais, pós-pandemia, nós mantivemos o grupo, né, que foi iniciado durante a pandemia para que a gente pudesse reunir virtualmente, estudar e diminuir um pouquinho, né, da distância, da saudade que a gente estava da nossa casa espírita. Então, desde que retornou presencialmente, nós mantivemos aqui o estudo online para quem acompanha pelo nosso grupo de WhatsApp. Então vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, e toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que auxiliam em todas as atividades realizadas pela nossa casa, em especial as atividades de estudo nas noites de quarta-feira. Que as bênçãos do mais alto possam chegar até nós, neste momento, onde estivermos. Que as boas vibrações e energias possam chegar até o nosso corpo espiritual, eliminando as energias negativas que acumulamos ao longo dos dias, substituindo por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio e de melhoramento. Que essas boas vibrações, essas boas energias possam encontrar em nós campo fértil, um terreno propício para florescer, para nos auxiliar em nossa caminhada, nos auxiliando no nosso desenvolvimento espiritual. Que essas boas vibrações possam chegar também até os nossos lares, cada cantinho da nossa casa, substituindo energias desequilibrantes por energias de paz, de refazimento, de amor, de equilíbrio e de fraternidade. Que essas boas vibrações também cheguem aos nossos familiares, em especial aquele familiar que mais necessita de amparo, de acolhimento, aquele familiar que mais nos causa preocupação e apreensão. Que essas boas vibrações possam chegar até eles, possam auxiliá-los, fortalecê-los, ampará-los nesta caminhada terrena. Também pedimos que as boas vibrações dessa corrente energética que estamos formando com essas boas vibrações possam chegar até todas as intenções colocadas no nosso grupo de WhatsApp. Que todas essas intenções possam receber o amparo, o auxílio, a atenção da espiritualidade trabalhadora no bem e possam ser acolhidos, amparados e todas essas pessoas auxiliadas. Que as boas vibrações e energias possam estar presentes, nos fortalecendo, amparando e equilibrando nesse dia de hoje. Que as bênçãos de Deus possam também energizar a água que iremos consumir daqui a pouco, nos ajudando a repor essa energia, a também absorver essa energia no nosso corpo físico.
Que as boas energias nos acompanhem hoje e sempre, e nos fortaleça e nos auxiliem em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que assim seja. Bom, hoje eu queria refletir com vocês sobre o início do capítulo 19, que tem por título A Fé Transporta Montanhas, e o item número 1 tem por título O Poder da Fé. E ele começa esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, trazendo um trechinho do Evangelho de Mateus, em que Jesus ensina seus discípulos, chama a atenção, puxa a orelha dos seus discípulos com relação à fé, ao acreditar. E o Evangelho de Mateus diz assim, quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não o conseguiram curar. Jesus então respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus conversado e ameaçado o demônio, este saiu do menino, que ao mesmo instante ficou são. Os discípulos então tiveram com Jesus em particular e perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus então respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporte-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse é o trecho do Evangelho de Mateus. Esse é um trecho bastante conhecido, do cristianismo, dos evangelhos, que é aquela questão que Jesus fala do grão de mostarda. Mas aqui tem vários aspectos que nós precisamos observar. Primeiro, a questão dos discípulos que não tinham a fé suficiente para expulsar aquilo que eles chamavam de demônios, que a gente sabe que são espíritos obsessores. Aquele obsessor estava relutante e os discípulos de Jesus não conseguiram fazer com que aquele obsessor deixasse aquele menino que estava sendo vítima de um processo obsessivo. Jesus então usa de dois atributos, a sua fé e a sua autoridade moral. Jesus tinha autoridade moral para se comunicar com aquele espírito obsessor, coisa que os demais discípulos não tinham. Jesus tinha a possibilidade, pelo seu exemplo, retidão, pelo seu amor, enfim, por todos os seus atributos, Jesus tinha a possibilidade de impor-se àquele espírito que estava acompanhando o menino e o causando essa subjugação. Jesus cita a falta de fé e faz dois alertas. Raça incrédula, até quando estarei contigo? Raça incrédula, Jesus nos alerta que nós não temos fé. Nós não temos fé suficiente para ter essa disposição de falar, usando metaforicamente a imagem da montanha, transporte-se daqui para lá. Nós não temos essa fé para dizer aos nossos problemas isso, transporta-se daqui para ali. Eu sou mais forte que você, meu problema. Eu consigo vencer. Pelo contrário, a gente tem fé quando tudo vai bem na nossa vida. Aí é fácil ter fé. Quando as coisas ficam difíceis, nós saímos praguejando, arrumando desculpas, colocando a culpa dos nossos atos em outras pessoas. Aquela religião não serve. No caso do espiritismo, aquele centro espírita é fraco, eu vou para o outro centro espírita mais forte. Como se os espíritos estivessem lá fazendo musculação, esperando as demandas serem apresentadas. E aí a pessoa não muda uma vírgula, não muda 1 centímetro do seu comportamento e quer que a espiritualidade faça o trabalho por ela. Quando Jesus, em outro trecho do Evangelho de Mateus, diz assim, vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Jesus não fala assim, venha a mim que eu vou resolver os seus problemas. Venha a mim que você está cansado que eu carrego o seu peso.
Vem aqui, você que está cheio de problema, que eu resolvo os seus problemas. Jesus não disse isso. Jesus disse, vim a mim e eu vos aliviarei. Jesus alivia o nosso fardo. Jesus alivia a nossa caminhada, o nosso peso. Jesus nos mostra o caminho que nós temos que percorrer. Mas quem tem que percorrer esse caminho somos nós. E a gente quer ficar sentadinho numa poltrona, no conforto maior possível e deixar que Jesus e a espiritualidade façam o trabalho que nós precisamos fazer. E se isso não acontece numa casa espírita, eu vou para outra, aí eu vou para outra religião, até que eu tenha uma falsa ilusão de que as coisas estão se resolvendo com o meu mínimo esforço, ou sem esforço nenhum, que é melhor ainda, né, gente? E a gente sabe, estudando a doutrina espírita e o próprio Evangelho do Cristo, que essa não é a realidade. Jesus já havia dito aos seus discípulos, vós sois deuses, deixai brilhar as vossas luzes. Lá quando Jesus, depois de ter sido crucificado, né, e ao estar novamente com seus discípulos, ele diz aos discípulos, né, que eles farão muitas coisas maiores do que ele fez, que eles irão curar doentes, propagar a fé, levar a mensagem do Cristo ao planeta. E eles fizeram isso, porque aí eles alimentaram a fé, eles aprenderam a ter fé. E será que nós temos fé? Aquela fé firme, aquela fé que, independente daquilo que nós estamos passando, nós conseguimos olhar para um dia difícil e falar, graças a Deus, tudo isso me aconteceu, porque tudo que eu passei hoje serviu para me ensinar a ser mais forte em minha fé? Ou a gente termina o dia dizendo, nossa, eu devo ter sido muito ruim em vidas passadas, por ter passado o que eu estou passando. Uma frase clássica que nós usamos, eu devo ter jogado pedra na cruz. Isso é falta de fé. Fé em Deus e falta de fé em nós mesmos. Quanto de nós duvidamos de nossas capacidades, nossas possibilidades de mudar a nossa vida, de sermos pessoas melhores, espíritos melhores. E aí a gente precisa ter o equilíbrio para não confundir a fé em nós mesmos com presunção, nos acharmos melhores que os outros. A fé em nós mesmos, ela deve vir acompanhada da humildade, saber o nosso lugar, saber a nossa insignificância, a nossa pequenez, né? Chico se dizia que era um cisco, agora nós queremos ser uma árvore inteira. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Não sermos presunçosos, mas ter fé que nós podemos fazer aquilo que nós estamos dispostos a fazer. A nossa melhoria íntima, a nossa melhoria espiritual, o nosso melhoramento em forma de sermos pessoas mais humildes, simples, caridosas, fraternas, superar em nós mesmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Sermos pessoas que buscam a cada dia corrigir os seus defeitos, os nossos defeitos, olhando para dentro de nós, sabendo que somos seres imperfeitos, que temos muito que fazer. Olhando para o erro do irmão com indulgência, sabendo que uma hora nós também precisaremos da indulgência do nosso irmão, porque nós não somos perfeitos, somos factíveis de errar e errar muito. Será que nós temos essa consciência? Ou nós sentamos na nossa cadeira, queremos ser servido por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, justificando os nossos atos. Eu distribuo cesta básica, eu faço caridade, eu faço palestra no centro, eu vou no centro toda semana e aplico passe, faço atendimento fraterno, trabalho na evangelização, seja qual for a sua atuação dentro de uma casa espírita, ajudo no almoço, na sopa que é distribuída semanalmente para os necessitados, eu preciso ser servido pela espiritualidade. Vamos dar o exemplo mais uma vez do Chico Xavier. Quanto trabalho, quanta dedicação e quantos corações consolados, amparados e iluminados pelas mensagens recebidas por Chico. E nós, na nossa imperfeição, na nossa mesquinhez, no nosso orgulho e vaidade, queremos ser servidos pela espiritualidade. O filósofo Mário Sérgio Cortella,
ele nos diz da importância da esperança. E a fé tem um pouco a ver com a esperança, né? Porque quando a gente tem fé, a gente tem esperança que as coisas vão melhorar, que nós iremos melhorar, que nós teremos capacidade de evoluir, de alcançar os nossos objetivos, né? E aí o Mário Sérgio Cortella, ele faz um alerta, que a nossa esperança tem que ser do verbo esperançar e não do verbo esperar. Que tem uma diferença muito grande. O verbo esperançar, nós temos a nossa esperança, nós temos a confiança que as coisas serão concluídas, resolvidas, melhores, mas nós trabalhamos para que seja melhor. Nós nos colocamos em atividade, nós nos colocamos em ação, buscando esse melhor, buscando esse melhoramento. Já no verbo esperar, nós acreditamos, não, eu tenho fé em Deus que as coisas vão melhorar, e fico lá parado. Tem um ensinamento espírita, né, que diz assim, uma pessoa estava num barco, né, e aí ele agarra num pedaço do barco lá e fica esperando Deus. Eu tenho confiança que Deus vai me salvar. E aí passa um outro barco, oferece ajuda. Vem, você não quer ajuda? Fala, não, Deus vai me salvar. Aí vem outro, passa do lado dele, né, fala assim, vamos nadar, eu te ajudo a chegar do outro lado do rio. Não, pode ir, Deus vai me salvar. E aí ele pega e afoga. Aí chega na espiritualidade e fala, eu esperei Deus me salvar e Deus não me salvou. Aí, né, Deus se manifesta e fala assim, eu mandei ajuda e você recusou. Então, às vezes, sabe aquela pessoa que chega oferecendo ajuda e você dispensa por orgulho? Eu recebi a ajuda dessa pessoa? Chega uma pessoa e fala assim, você quer desabafar? Você quer conversar? Você fala, eu conversar com esse aí? Quem é essa pessoa aí para me oferecer ajuda? Quem é ela? Quem ela pensa que ela é? E aí a gente usa todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho e recusa a ajuda que às vezes nós estamos pedindo para sermos ajudados. A ajuda está chegando e nós estamos recusando. Lembrem-se de André Luiz, ficou 8 anos no umbral, e aí perguntado por que ele ficou tanto tempo, a espiritualidade respondeu que ele não estavam ao lado dele o tempo todo, mas ele não estava percebendo a ajuda que estava ali do lado dele. Às vezes nós estamos tão desesperados, tão presos nos nossos problemas, no nosso desespero, que a ajuda está do nosso lado e nós não estamos percebendo. Seja por orgulho, vaidade, egoísmo, ou seja qual for o motivo que nos leve a recusar a ajuda que nos é oferecida. Então, nós precisamos saber que esta fé vem para fortalecer o nosso espírito. E aí ela vem testar os nossos valores morais. A partir das nossas dificuldades, saber o quanto somos resistentes, resilientes para superar aquela nossa dificuldade. Avaliar a nossa boa ou nossa má vontade. A nossa fé está calcada também na nossa boa vontade em buscar auxílio, em ajudar, em trabalhar, ou nossa má vontade em só maldizer, em só praguejar, em só ficar apontando culpados para aquilo que está acontecendo conosco, que é responsabilidade única e exclusivamente nossa. Os preconceitos da nossa rotina, né? Como eu disse, às vezes a pessoa, nosso subalterno no local de trabalho, nos oferece ajuda, fala, não, eu não vou aceitar a ajuda dessa pessoa não, né? Ela é inferior a mim, como se tivesse formas de sermos inferiores ou superiores a alguém nesse cenário que nós estamos aqui, né? Que nós estamos encarnados. Se fôssemos tão bons, não precisaríamos estar encarnados aqui, porque eu acredito que nós que estamos aqui assistindo essa palestra, nenhum de nós veio aqui como espírito missionário. Nós viemos aqui como espíritos errantes, espíritos, melhor dizendo, no erro, que precisamos reparar os nossos erros e buscar retomar a nossa caminhada de melhora íntima. O nosso interesse material. Isso desvirtua muito a nossa fé. A partir da nossa posição material, as nossas conquistas materiais, é a nossa fé. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, eu tenho tudo que eu quero, a casa que eu sempre sonhei, o carro, o celular, as novidades, as viagens, tudo. Aí na hora que vem as dificuldades, porque elas vêm, seja por sofrimentos na família, enfim, seja qual for a dificuldade, aí a nossa fé, ela é vacilante. Aí a gente já não crê em Deus,
aí nada que acontece conosco é bom e a gente não tira o proveito necessário, o ensinamento necessário daquilo que está acontecendo conosco naquele momento. Sem contar o nosso egoísmo, né, gente? Que muitas vezes está à frente de tudo. A mim tudo, aos meus inimigos nada. Aos meus adversários nada, às pessoas que não têm o prazer de conviver comigo, nada. Muitos de nós ainda pensamos assim, né? Tudo para mim, tudo para satisfazer o meu ego, os meus desejos, as minhas vontades, e se não vier para satisfazer as minhas vontades e ego, não precisa nem chegar perto de mim, né? E aí, quando a dificuldade chega, que a gente acha que é dificuldade, mas às vezes é aquilo que o nosso espírito precisa, aí a nossa fé desmorona, porque a gente não está preparado para passar por essas dificuldades. Isso quando também a nossa fé não se torna um fanatismo, né? Que é muito comum acontecer, o fanatismo. A nossa fé é a única que serve, é a única que salva, a única que pode conduzir a Deus, e quem não estiver seguindo a minha fé está fadado ao fogo do inferno pela eternidade. E já a doutrina espírita vem nos ensinar que toda religião que torna o ser humano melhor é uma religião boa. Se você se encontrou no espiritismo e está se tornando uma pessoa melhor, o espiritismo é uma boa religião para você. Já se você tem mais familiaridade com o catolicismo, está se tornando uma pessoa melhor, seguindo os ensinamentos do Cristo trazidos sob a ótica do catolicismo, o catolicismo é a religião que está te tornando melhor e é uma boa religião. Da mesma forma que existem os fanáticos, fanatismo religioso capaz de infligir grandes sofrimentos a uma grande parcela da população, a inúmeras pessoas, matando, fazendo as pessoas sofrerem em nome de um Deus que ainda se apresenta vingativo, punitivo, se não segue aquela religião. E também as nossas paixões orgulhosas, que nos afastam cada vez mais do caminho da fé raciocinada. E aí a doutrina espírita tem um diferencial. A fé é aquela que pode ser, a fé raciocinada é aquela que pode ser colocada frente a frente com a razão em qualquer época, em qualquer tempo. É isso que a doutrina espírita vem ensinar. Fé sem dogmas. Ah, por que isso? Ah, não, porque porque nós aprendemos lá de trás, é assim. Não, por quê? Por que isso é assim? Por que isso acontece? Por que Jesus fazia milagres? Por que Jesus conseguiu expulsar o espírito obsessor e os discípulos não? Por que isso acontece? Por que nós passamos por dificuldades? Por que umas pessoas parecem ter a sorte sorriem para elas, e outras parecem viver num eterno sofrimento? Por quê? A doutrina espírita é capaz de trazer essas respostas. A fé, gente, consiste na confiança, na certeza. Não é assim, eu acredito que é assim. Não, eu sei que é assim. Sem ser presunçoso, tá? Mais uma vez, com humildade. Você acredita na eternidade do Espírito? Eu sei que o Espírito é eterno. Eu sei que vivemos em várias e várias encarnações. Que aqui estamos corrigindo erros do passado e plantando novos caminhos para o futuro. É esse o objetivo dessa nossa caminhada de cada um de nós. Eu tenho essa certeza. Eu acredito nisso realmente. Eu sei que isso é a realidade. Para mim. Pode não ser para você. Para você, às vezes, a certeza é de que você, ao desencarnar, vai para o céu, sentar em nuvens, ficar tocando harpa pela eternidade. Enquanto um familiar seu que errou, coisinha boba, vai ficar a eternidade ardendo no fogo do inferno. E vocês nunca mais vão se encontrar. A fé raciocinada é isso, daquilo que nós precisamos e temos a convicção. Lá em Hebreus, diz assim, a fé consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então, esse é o ponto. A energia elétrica você não vê, mas você sabe que ela está chegando na lâmpada. Você sabe que ela está chegando na TV, no computador que você está usando, no carregador de celular que está carregando o seu celular agora. Você sabe que a energia elétrica está ali, mas você não a vê. A fé é assim. Você sabe que Deus está ali. Ter fé, como diria Emmanuel,
É guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Tudo que você olha é Deus, o céu, as estrelas, o sol, a lua, o ar que você respira, que você não vê, está presente e te mantendo vivo. Quer certeza maior de um ser criador do que isso? Você pode inventar milhares de composições. Ah, isso aconteceu, isso, porque aconteceu o resfriamento da Terra, tá? Mas por trás disso tudo tem um princípio inteligente, que nos criou e deu possibilidade para que o universo fosse criado. Essa é a certeza que a gente tem em Deus e a gente precisa alimentar a certeza em nós. A doutrina espírita vem nos falar que nós somos co-criadores, ou seja, nós auxiliamos Deus na criação. Nós auxiliamos o próprio Deus na criação do planeta que nós queremos. No meio espírita tem falado-se muito em evolução planetária, né? A Terra saindo do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, que vai ser uma evolução planetária. Quem faz essa evolução planetária são os espíritos que estão aqui encarnados. São os espíritos que estão aqui vivendo, são os espíritos que estão aqui encarnados, vibrando, energizando, construindo, contribuindo com Deus nessa criação. Por isso que a fé, a constância naquilo que nós sabemos de nós, naquilo que nós cremos da espiritualidade, deve ser buscada sempre. Uma fé que é firme em tudo que nós vivemos. Uma fé que sabe que tudo que acontece, tudo que chega até nós é para o bem do nosso espírito. E que esse corpo, que lógico, nós temos obrigação de cuidar, é uma dádiva, ele está servindo para purificar o nosso espírito, fazer a decantação da sujeira do nosso espírito e catalisar todas as impurezas que nós ainda trazemos em nós. Esse é o nosso desafio, saber que a fé é isso. Saber que Deus não nos desampara, que Deus está sempre no nosso lado, nos auxiliando, nos conduzindo e nos ajudando. E que nós temos um papel fundamental na nossa própria vida. Nós somos os artífices da nossa história. Tudo que nós somos hoje, de bom ou de ruim, foi construído por nós mesmos. Então a capacidade de colocar a nossa bondade e os nossos talentos em movimento para a melhoria íntima, melhoria da nossa família, melhoria da comunidade onde estamos inseridos, na humanidade de uma forma geral, nos faz espíritos melhores. Nos faz pessoas que podem estar nessa encarnação atingindo o objetivo que tinham ao encarnarem. Corrigir erros do passado, evoluir e melhorar enquanto espíritos. Se pudermos melhorar ainda um pouquinho mais, estaremos cumprindo muito bem o nosso objetivo nessa encarnação. Tenhamos fé do tamanho do grão de mostarda para dizer aos nossos problemas que nós somos maiores e mais fortes que eles, que nós não vamos nos dobrar às dificuldades materiais impostas pela vida e que temos um ser que alivia o nosso peso, nos dá a certeza de uma caminhada mais serena, mais tranquila, seguindo os caminhos, os passos do Mestre que passou e deixou tudo explicadinho para a gente. O manual de instrução está aí, basta que sigamos todas as instruções deixadas pelo Mestre Jesus para a nossa evolução e o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então, que possamos colocar a nossa fé em movimento. A fé sem obras é morta, como diria a Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais santas que os lábios que oram. Vamos colocar a nossa fé em movimento, que ela possa render bons frutos para nós, para a nossa comunidade, para a nossa família, para a nossa sociedade, para a humanidade de uma forma geral. E que as bênçãos do Criador possam nos fortalecer, a nossa fé, a nossa confiança em Deus e nos ajudar em nossa caminhada terrena. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.